Hag Sameach, Shemin Atzeret e Simchat Torah. Neste Shabat, nós estamos examinando também as paraxás de Shemin Atzeret, que é a reunião do 8º dia, que é uma festa que começou, um dia de festa que começou agora há pouco, no pôr do sol dessa sexta-feira, e termina amanhã no pôr do sol, e também estamos examinando a paraxá de Simchat Torah, que é a alegria da Torá. Então, e é interessante que essas parashiot, principalmente Simchat Torah, que cuida da alegria da Torá, é examinado juntamente com a paraxá Vezor Habrahá, cujo tema, um dos temas principais, é o falecimento, a morte de Moisés. E todos os anos, a paraxá Vezor Habrahá, que cuida da morte de Moisés, ela é lida juntamente com a paraxá da alegria da Torá, do Simchat Torah. Como pode essa situação de nós estarmos no momento de alegria, e a última paraxá do ciclo anual tratar exatamente da morte do maior profeta de Israel, que é Moisés, o maior profeta do povo de Israel. E ali nós vemos, é claro que a gente não está incluindo aí Yeshua HaMashiach, porque Yeshua HaMashiach, ele é o eterno e é inatingível a sua importância. Mas no plano exclusivamente humano, nós vemos Moisés como o grande profeta de Israel. E nós vemos por que exatamente todos os anos a paraxá, que é Vezor Habrahá, que quer dizer esta é a bênção, ela é examinada juntamente com Simchat Torah, a alegria da Torá, todos os anos. Hoje nós estamos encerrando um ciclo de leitura de paraxá. Já na semana que vem, no Shabat, a semana que vem, nós vamos estar lendo o texto de Gênesis 1, Bereshit, capítulo 1. Aí volta a leitura de toda a Torá. Hoje nós estamos encerrando a leitura do Sefer Torá, do livro da Torá. E exatamente quando nós estamos encerrando a leitura do livro da Torá, é que nós vemos a alegria da Torá. Nos alegramos com a Torá, e a leitura consta também da morte de Moisés. Então, como combinar essas duas coisas? E a gente lê aqui o texto dessa paraxá em Deuteronômio 34, a partir do verso 9, que já é o final, são os 4 últimos versículos. Podemos até pegar um pouquinho do início de Deuteronômio 34, ainda Moisés, quando ele vai falecer, que é a paraxá que nós estamos examinando esse Shabat, e junto com a festa de Simchat Torah, diz assim a palavra de Deus em Deuteronômio 34: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente a Jericó. E o Eterno mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Eterno: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, e te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Eterno, na terra de Moabe, conforme a palavra do Eterno. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor.
E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Eterno ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Eterno conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Eterno o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Então, nesse dia em que se lê essa paraxá do falecimento de Moisés, é exatamente nesse Shabat, nesse final de semana, porque nós estamos também celebrando Simchat Torá, é lida exatamente a paraxá da alegria da Torá. Então, a alegria da Torá de um lado e a morte de Moisés do outro, e essas coisas são para mostrar para nós que, apesar de Moisés ser o maior profeta de Israel, né? Moisés, aquele que o Eterno escolheu para escrever a Torá, é algo sem dimensão, uma coisa maravilhosa, mas mesmo Moisés, com todo a sua sabedoria, com todos os sinais e milagres e maravilhas que o Eterno usou o teu servo Moisés, né, e toda a importância que Moisés tem para Israel e para todos nós, porque através desse servo nós estamos dando fruto hoje, examinando a Torá, e vamos dar cheiro suave a Adonai, praticando a Torá. Então, através desse servo Moisés, mas por tudo isso, mesmo assim, Moisés era um ser humano. E como um ser humano, ele encarou, teve que passar pela morte. O Eterno tinha falado para ele que ali em frente às campinas de Jericó, ele iria falecer, com plena saúde, porque o Eterno já tinha falado para Moisés, devido a uma situação anterior, que o Eterno pediu para Moisés falar com a rocha, e Moisés não falou com a rocha, Moisés bateu com a vara na rocha, e o Eterno ficou muito irado com Moisés e disse que Moisés não entraria na terra prometida exatamente por não ter conversado com a rocha, né? Desobedecido o Eterno nesse momento, né, meus irmãos? E exatamente por essa desobediência, né, em que o Eterno tinha falado com o seu servo, para diante do povo ele conversar com a rocha, ele falar para a rocha, ali Moisés havia batido com a vara na rocha. A água saiu da rocha da mesma maneira, mas o Eterno se irou com Moisés. E mesmo até o final do livro de Devarim, Deuteronômio, com Moisés pedindo ao Eterno para ele poder cruzar o Jordão e entrar na terra prometida, o Eterno por vários momentos falou: não vamos voltar a falar nesse assunto. Esse assunto é como se o Eterno dissesse assim: esse assunto está enterrado, você não vai passar o Jordão, você tem plena saúde, você está com 120 anos, você não tem problema de saúde nenhum, Moisés, mas nesse dia eu vou te mostrar a terra prometida, você vai subir na montanha e ali você vai contemplar a terra prometida e ali eu vou recolher você. E foi exatamente o que aconteceu na última paraxá do ciclo anual. Moisés, ele contemplou toda a terra prometida, né, e ali ele faleceu cumprindo a palavra do Eterno. Está na glória, está vivo, né? Até Moisés com Yeshua lá em Mateus, capítulo 17, a partir do verso 1, ele aparece com Yeshua e Elias no Monte da Transfiguração, né? Mostrando que Moisés não está morto, está vivo e feliz. Amém? Porque todos os salvos estão felizes, conscientes e vivos. Essa que é o principal. Ninguém está dormindo, esperando o arrebatamento, dormindo não. A pessoa que falece em Yeshua, ele já vai para a glória
conscientemente. É só você ler lá Mateus capítulo 17, que Yeshua se transfigura junto com Moisés e Elias. Quem estão ali do lado dele é Moisés e Elias. Então Moisés está em plena consciência e Elias em plena consciência na glória. Louvado seja Deus, assim como o Lázaro da parábola do recluso Lázaro está lá no seio de Abraão na glória, Abraão consciente, o Lázaro consciente, que estão numa bênção, né? O rico que não quis seguir Torá, né? Ele foi para o inferno, para o Hades, né? Mas ali ele também está consciente, também mostrando que as pessoas lá no Hades estão conscientes, no inferno, né? Do sofrimento. E lá na glória, os salvos estão conscientes da bênção. Louvado seja Deus. Então Moisés faleceu, irmãos, mas ele está salvo. Louvado seja o nome de Adonai. Amém? E ele está alegre, ele se manifestou ali na transfiguração de Mateus, capítulo 17, junto com Yeshua e junto com Elias. Louvado seja o nome de Adonai. Mas ali também um outro ensino da Torá, nesse capítulo para nós, é que apesar de tudo isso, Moisés é um ser humano. Era um ser humano e é um ser vivo, né? Porque ele está vivo hoje. Só o corpo dele que está morto. Mas no arrebatamento, a alma entra no corpo e vai subir junto com a gente, Moisés. Elias não, Elias já está lá, corpo, alma e espírito, mas Moisés vai ressuscitar. Agora uma coisa interessante, amado, mas esse ensino da Paraxá aqui é para mostrar para nós que Moisés, mesmo tendo a estatura espiritual, meu amado, que Moisés tem, Moisés é a primeira linha de salvo, né, meus irmãos, da Escritura. Amém? Moisés, Elias, Abraão, são três, Enoque, né? São coisas, né? São salvos muito fiéis a Deus, muito fiéis ao Eterno. Amém? Então esses aí estão muito salvos, muito vivos e felizes. Mas mesmo Moisés, sendo essa pessoa tão fiel a Deus, só tendo errado naquele dia, que a Escritura mostra, né? Depois que ele se converteu, né? Depois que ele foi chamado na sarça ardente, porque até ali ele cometeu outros erros, né? Mas depois que ele foi chamado ali na sarça ardente, né? Ele se transformou e ele cometeu esse deslize só ali na hora de conversar com a rocha, mas ele feriu a rocha, enfim. Mas mesmo assim ele era um homem, e um homem, ele tem a seu caminho. Se ele é um salvo como Moisés, faleceu, mas está vivo. Amém? E a nossa alegria é a alegria da Torá. Por quê? Diferentemente de todos os homens, mesmo de todos os salvos, a Torá é eterna. A Torá, ela é para sempre. E Yeshua, ele fala lá em Mateus capítulo 5, no verso 18, que a Torá, né, ela permanecerá até que o céu e a terra passem e que tudo seja cumprido. Então a Torá, irmãos, a Torá não tem, ela é a nossa alegria, ela não perece. E mesmo depois, quando tiver novos céus e nova terra, Yeshua vai estar no nosso meio. E Yeshua é a própria Torá viva, é o verbo que se fez carne. Então, nisso aí também a Torá se torna eterna. Louvado seja Deus. Então, meu amado, esse momento, né, apesar da gente ver nessa paraxá o falecimento desse grande servo de Deus que foi Moisés, né, e que é Moisés está na glória, está vivo, né, e mesmo assim, meu amado, é motivo de alegria, primeiro que Moisés está salvo, está vivo, né, e principalmente, né, que a Torá é eterna. Então, a alegria da Torá se faz presente, mesmo nesse último livro da Torá, na última paraxá da Torá, que é a paraxá Bezor Abrahá, que esta é a bênção, mesmo nesse livro, mesmo nessa paraxá, que ela é sempre lida com Simhat Torá, a alegria da Torá, nos alegramos na presença de Adonai, porque maior do que tudo, maior é o próprio Eterno. Todos os homens são homens, tirando o único homem que é o Eterno e que está vivo e o único que também pode ouvir o que nós estamos falando aqui é Yeshua HaMashiach, porque ele é o próprio Eterno. E todos os outros são seres humanos,
por mais fiéis que fossem, morreram, ou no caso de Elias, foi arrebatado. Amém? Então, que nos alegremos na Torá, que nos alegremos com Yeshua, porque Yeshua, sim, morreu, mas a morte não pôde o segurar, ele ressuscitou e é vivo para todo sempre, até porque ele é o próprio Eterno. Amém? Que o Eterno abençoe a todos.